Hello, students! Olá, galerinha! A gente tá aqui para mais uma aulinha virtual. O tema da aula de hoje é What time is it? Né? A gente vai falar sobre hours, sobre horas, como a gente fala as horas em inglês. Então, esse é o tema que vai reger a nossa aula dessa semana, ok? Let's go! Então, o primeiro slide que a gente tem aqui, ele traz, hours, time, horas, né? Hours e time, quer dizer, horas e tempo. A gente vai falar sobre tempo, horas. Para perguntar as horas em inglês, nós dizemos, aqui eu tenho 4 perguntas que a gente pode fazer em inglês, tá? A primeira, what time is it? Que horas são? Que foi o título dessa aula de hoje. Essa é a expressão mais usada em inglês para quando a gente quer perguntar as horas. What time is it? Mas a gente também pode usar as outras 3. What is the time? Qual é a hora? Have you got the time? Você tem hora? Do you have the time? Você tem horas? Então, eu posso usar qualquer uma delas, mas aqui a expressão mais usada é o what time is it? Para responder às horas, olha os exemplos que eu trago aqui, It's 5 o'clock, 5 horas. It's 2 o'clock, 2 horas, tá? Quando dizemos as horas exatas, ou seja, sem os minutos, acrescentamos a expressão o'clock. 7 horas, it's 7 o'clock. Nesta expressão, o o'clock este O com apóstrofo é a contração de of the. Então, it's 5 o'clock. It's 5 of the clock. Ok? Então, essa última parte aí, que é da expressão o'clock, é só a título de curiosidade. Mas vocês têm que lembrar sempre que quando a hora for exata, não estando acompanhando os minutos, eu sempre uso o'clock. 3 horas, it's 3 o'clock. 5 horas, it's 5 o'clock. E assim sucessivamente. Quando queremos indicar que se trata de horas antes e depois do meio-dia, usamos as expressões ante-meridian, antes do meio-dia, que seria o AM, e post-meridian, que é depois do meio-dia, PM, que são abreviadas o AM e PM, como a gente usa em português. It's 7 a.m., então são 7 da manhã. It's 7 p.m., são 7 da tarde, né? Da noite, vamos dizer assim. Existem 2 modos, o americano e o britânico, de se dizer as horas, tá? O mais comum é o britânico. E segue alguns exemplos. Não é que o americano não seja correto, também é correto. E eu vou confessar que seria até um pouco mais fácil. Você sabendo os números em inglês, você consegue perfeitamente falar as horas no modo americano. Porém, eu não posso deixar de mostrar para vocês como seria o modo britânico, ok? Então, eu tenho lá 7 e 5. It's 7, 5, 7 e 5. No modo britânico, it's 5 past 7. São 5 minutos passados das 7 horas. 7 e 10, it's 7, 10. It's 10 past 7. São 10 minutos passados das 7. Então, eu tenho na primeira coluna todo o modo americano e na segunda coluna todo o modo britânico. O que eu quero que vocês observem aqui? Na primeira coluna, vocês podem observar que ele usa exatamente o número da hora. 7h45, it's 7:45. 7h45. Eu quero que vocês prestem atenção no modo britânico em algumas palavras. Olha aqui, past, que é a palavra quando a gente fala passado, são 5 minutos passados das 7. Depois eu quero que vocês prestem atenção nessa palavra aqui, a quarter. A quarter é 1/4. 1/4 de 1 hora, a hora tem 60 minutos. 1/4 de 1 hora são 15 minutos. Então, toda vez que eu ver essa expressão, a quarter significa 15 minutos. Então, it's 7:15. São 15 minutos passados das 7, ok? Outra palavra que eu quero que vocês prestem atenção, half. Half significa metade. Então, 1 hora tem 60 minutos. Metade de 1 hora, 30 minutos. Então, 7h30. It's 7:30. São 30 minutos passados das 7.
E mais uma expressão que eu quero que vocês observem, o to, a preposição to, que é o para. É até uma preposição que a gente usa em português. Por exemplo, 7h40. It's 20 to 8. Então, são 20 para as 8. 7h40, 20 para as 8. Então, é uma expressão que se aproxima do que a gente usa em português, ok? Veja a explicação do relógio abaixo sobre as expressões, ó. Então, eu já expliquei para vocês lá, ó. O o'clock, quando a hora tá exata. O past é porque já passou aquele tempo daquela hora. O a quarter past, que é quando já passou um quarto da hora, já passou 15 minutos. Half, ele é 30 minutos, então já passou 30 minutos daquela hora. E quando a gente passa a usar o to, ó, a quarter to, 15 minutos para a próxima hora. E o to, que é o tanto, né? Usamos a expressão para dizer que falta tantos minutos para a hora cheia, né? Então, se fosse aqui no 10, seriam 10 to 12. Então, tá faltando 10 minutos para o meio-dia. E assim sucessivamente. Então, as expressões que eu fiz vocês prestarem atenção lá, elas aparecem aqui. O'clock, past, a quarter past, half past, a quarter to e o to. Veja os exemplos, né? Eu tenho o mesmo reloginho aqui com alguns exemplos. 7h15. It's 15 past 7. A tradução para o português ficaria mais ou menos: passou 15 minutos das 7. It's a quarter past 7. Passou 15 minutos das 7. Quando as horas caírem 15, 30 ou 45 minutos, utilizamos as expressões conforme o relógio. A quarter, half e a quarter to. 5h30, it's half past 5. É o que? Meia hora passada das 5. It's a quarter to 11. São 15 minutos para as 11 horas. 12:55. It's 5 to 1. Faltam 5 minutos para 1 hora. Mas também podemos usar as horas no modo americano. O modo americano foi o que eu expliquei para vocês. A gente usa os números normais, né? 8h10, 8h10. 8h15, 8h15. O 8 e 5 aqui em cima, que ele traz uma diferença, que ele traz esse ou. Em inglês, quando a gente está dando número de telefone ou falando as horas e vier esse 05 ou 03, a gente pode substituir esse 0 por ou, 8 ou 5. Se fosse 8 e 7, 8 ou 7. Se fosse 9 e 1, 9 ou 1. Então, eu posso, na hora da fala, né, da pronúncia, pronunciar o 0, né, como ou. Veja a diferença entre o americano e o britânico, né? 8 e 5, 8 ou 5 no americano. No britânico, 5 past 8. 8 e 10, 8, 10 ou 10 past 8. 8 e 15, 8:15 ou a quarter past 8. E assim a gente vai comparando como é o inglês britânico e como é o inglês americano. 8h50, 8:50 ou 10 to 9. 9 horas, ó, hora em ponto, 9 o'clock. Outras expressões utilizadas nas horas. It's midday, é meio-dia, então é o 12 p.m. It's midnight, é meia-noite, então é o 12 a.m. Então, midday, meio-dia. Midnight, meia-noite, ok? Aqui eu trago as expressões de what time is it, com alguns reloginhos, né? 9 o'clock, a quarter to 11, a half past 5, it's 5 to 8, it's a quarter past 2, it's 7 past 9. Todos eles respondendo às horas, ok? Em geral, falamos mais o britânico do que o americano. E agora, abra o outro arquivo e faça os exercícios. Eu estou mandando para vocês os exercícios, vocês façam. E se precisar, voltem o vídeo e assistam de novo, ok? Kisses!